Olá, meninos e meninas. Vamos começar mais uma aula de parasito, tá? Agora falando de um parasita muito interessante, Trichomonas. Todos são interessantes, né? Mas esse aqui é interessante porque ele é o único parasita que é uma DST, tá? Vamos lá. Objetivos. Bom, a classificação taxonômica dele é muito longa, mas não vamos entrar nesses detalhes não. O que eu quero mostrar para vocês, eu quero que vocês entendam é o seguinte: quando a gente fala de trichomonas, existem todas as espécies aqui: tenais, homínides, vaginalis, fecalis, sus, fetus, galinê. Quer dizer, existe trichomonas para todas as espécies animais, certo? Bom, sendo que na espécie humana, essa grande família, né, de parasitas são de invertebrados e vertebrados, tá certo? Mas na espécie humana mesmo, tá? Os trissomonas de nosso interesse são só esses três aqui, ó. Trissomonas vaginalis, que ataca a região da vagina e região da uretra, tenais, cavidade bucal e homínides, que atacam o intestino. Então, no ser humano, nós só temos esses três tipos de parasitas, tá? Dessa grande família aqui, Trichomanidae, tá? Tá ok? Existe três espécies: Trichomonas vaginalis, tenais e homínides, tá? Vamos falar de uma forma geral desses parasitas. Os trichomonas, olha só a estrutura dele. Ele é um parasita, né, esférico, que possui 4 flagelos. Ele tem uma membrana ondulante lateral, tá certo? Ele tem um negócio chamado azóstilo, que é uma espécie de um esporão que ele usa para se prender nas mucosas, tá ok? Ele tem um núcleo bem desenvolvido, tá ok? Tem aparelho de Golgi, tá? Filamentos e tem um negócio chamado histiossomos, esses pontinhos aqui, tá certo? Perdão, histiossomos não, hidrogenossomos, tá certo? Protozoário flagelado, pode formar pseudópodes, tá? Olha só, pode formar pseudópodes. Então esse parasita, ele é, às vezes eu acho ele meio esquisitão, porque ele tem membrana ondulante, ele tem flagelos, né? Ele coisas que os outros têm um ou tem o outro, não, ele tem tudo. Alguns podem ter até pseudópodes, então ele é muito diversificado. Adaptado ao parasitismo monogênico, opa, tá? Na espécie humana, como a gente já falou, então aqui tem aqueles quatro, aqueles três, tá? Não possui cisto. Opa, que é uma forma resistente, tá certo? Ele não tem cisto. 4 flagelos e 100 mitocôndrias. Ele não tem mitocôndria, Eduardo. Não, ele é um único parasita que não tem mitocôndria, tá? Então ele não produz ATP, produz. Só que ele não vai produzir ATP pela forma convencional como a gente conhece, mitocôndria, tá? Ele tem uma outra organela que é responsável por isso, certo? Que organela é essa, Eduardo? É o hidrogenossomos, que é uma espécie de um vacúolo que dentro dele que ele vai produzir a energia, tá certo? Bom, os trichomonas, eles podem ser elipsoides ou esféricos, tá? Totalmente esféricos. Então isso aqui é o formato que vocês podem encontrar eles, ó. Tá certo? Bom, olha aqui ele, né? E ele não tem cisto. O que é cisto, Eduardo? Cisto é a forma resistente. Alguns protozoários, quando eles se sentem agredidos, ou quando o ambiente é impróprio à sobrevivência deles, ou quando eles vão ser excretados, eles constroem uma estrutura proteica externa, certo? Uma estrutura proteica externa que é resistente à dissecação.
Então, alguns parasitas, quando eles estão se sentem ameaçados, eles produzem o cisto. É proteico, é resistente, tá? É muito forte. Esse aqui, ele não tem cisto, ele tem uma coisa, uma estrutura que a gente chama de pseudocisto, tá? Que é essa que está aqui do lado, para vocês verem. Por que ela é chamada de pseudo, Eduardo? Porque ele não é proteico. Ele é formado de fosfolipídio. Ele é molenga, tá certo? Não aguenta muito tempo ambientes secos comparado aos cistos de outros protozoários e até de bactérias, né? Que aguentam dias, semanas, meses, né? Ele não. Mas apesar da fragilidade dele, né? Vocês vão perceber que ele é bem resistente também, tá? Tá certo? São são formas ativas capazes de fagocitar e interagir com o hospedeiro, tá? Bom, os trichomonas vaginalis, então, de uma forma geral, vivem no trato geniturinário do ser humano, divisão binária, só tem 6 cromossomos, não apresentam cisto, né? Não tem cisto, não tem mitocôndria, tá certo? Eles fazem anaerobiose facultativa, tá ok? Eles têm eles podem se alimentar de glicose, frutose, eles podem produzir também glicogênio, amido, tá certo? Não tem mitocôndria, mas tem os grânulos de hidrogenossomos, divisão binária, perdão. Esse parasita, ele é um ciclo monogênico, é do homem para o homem, não tem para onde correr, é do homem para o homem, tá? Então a gente só troca ele de uma pessoa para outra através das relações. Por isso que a gente denomina ele como uma doença venérea. É uma DST, a única DST causada por um parasita, por um protozoário, tá? Olha aqui a tempo de incubação da doença. De 3 a 20 dias pode aparecer os primeiros sintomas da pessoa. No homem, na mulher, no caso, tá? Depois a gente vai falar dessa parte sintomatológica, tá? E olha uma coisa interessante aqui. O trofozoíta, que é aquela forma ativa que a gente já falou, sobrevive mais de uma semana sobre o prepúcio após o coito. Então, o trofozoíta consegue sobreviver no prepúcio de um homem até mais de uma semana. Então, veja que esse parasita ele não é tão fraquinho assim não, né? Ele é até resistente. Então, o bicho é danado. Então, vamos lá. Infectividade, resistência ao parasitismo. Transmissão dele através da relação sexual. Mães infectam filhos, né, através do parto, tá? Pode acontecer também a transmissão através de uso de roupas íntimas quando úmidas. Pode sobreviver por mais de uma semana sob o prepúcio de um homem sadio após o coito, tá certo? Isso aqui é falta de higiene total, né? Aqui é a falta de higiene do cara, né? Aqui também, eu não sei por que a pessoa ia trocar roupa íntima, úmida. Não sei, pai, é loucura, né? Sei que homem trocasse roupa com outro homem não faz sentido, nem com mulher não faz sentido, né? Mas, enfim,
implantação da T-vaginal está associada... Ó, pronto, isso aqui é interessante também, né? Quando a Trichomonas, ele se implanta no meio vaginal, ele causa alterações na região vaginal, na parede da vagina. Quais são as alterações? Ele modifica a microbiota vaginal, primeiro, certo? Modifica, ele mata várias bactérias, permite que outras sobrevivam, ele pode se alimentar dessas bactérias que estão ali por um tempo. Na hora em que ele altera essa microbiota, ele diminui a acidez local. Isso é um ambiente que é propício para ele. Diminuindo essa acidez, ele deixa ele mais propício a sobreviver e a se desenvolver mais rápido. Isso também melhora porque vai aumentar a descamação do epitélio. Aumentando a descamação do epitélio, ele se espalha mais rápido. Tá certo? E isso causa diminuição de glicogênio nas células epiteliais. E as células acabam morrendo também mais rápido. Porque elas não têm mais como armazenar essa molécula de energia e acabam ficando sem energia rapidamente. Bom, quando a gente fala de resposta imunológica para os T-vaginalis, o que eu posso falar para vocês é uma resposta imunológica em que há produção de IgA, tá certo? E existe grande produção de neutrófilos e eosinófilos também, tá certo? Basicamente isso aí. Bom, vamos lá. De uma forma geral, Trichomonas é responsável por 1/3 das vaginites no mundo. 1/3, tá? Então você já percebe como ela é importante, como ela é disseminada no planeta. Presente entre 180 milhões de mulheres no mundo. É muito grave. 180 milhões de mulheres. Os homens são portadores assintomáticos e disseminadores do parasita. Certo? Os homens são portadores, olha aí, assintomáticos e as mulheres e disseminadores do parasita. Aí eu deixei uma informação que é para a gente discutir aqui esse processo que eu achei bem interessante, né? Encontrei no livro desse jeito: nas mulheres é mais comum na segunda e terceira década de vida e nos homens é mais comum após os 30 anos de idade. O que vocês acham? Vocês acham que isso é verdade? O que vocês me dizem? Vocês acham que isso é verdade? Não é? Vamos pensar. Será que... Lembre que trichomonas só acontece, você só tem trichomonas quando você tem relação com a pessoa contaminada. Significa que as mulheres, né, só vão ter relações a partir da segunda e terceira década, quer dizer, depois dos 20, 30 anos, e os homens só após os 30 anos, quer dizer que antes ele não tem, né? O que vocês acham? Provavelmente isso aqui está errado, né? Porque hoje cada vez mais nós temos homens e mulheres tendo filhos cedo, já tem crianças tendo crianças, né? Meninas de 12 anos tendo filhos, né? Ficando grávidas. Então, isso é uma informação que é muito antiga, tá certo? Para a época pode ter sido alguma coisa relevante, mas hoje em dia não nos chama mais atenção isso. É 10 vezes mais comum em mulheres do que em homens, tá? Por quê? Porque as mulheres são sintomáticas. Geralmente é a mulher que procura um médico para falar da doença, né? O homem não sente. Tricomonose no homem é afetado pela presença de zinco no líquido prostático, né? Parece que ele tem efeito protetor. A presença de zinco no líquido prostático parece que protege o homem contra o aparecimento desse parasita, tá certo?
mas ainda não sei explicar para vocês o porquê. Nunca consegui ler um artigo, alguma coisa que me explicasse o porquê queria ser feito o protetor dele. Tá certo? E só mostrando para vocês aqui a sobrevivência do parasita. O parasita consegue sobreviver mais de 48 horas a 10 graus Celsius no exudato vaginal, tá certo? 3 horas na urina, né, coletada, 6 horas no sêmen ejaculado, 24 horas em toalhas úmidas, né, a temperatura de 35 graus Celsius. Então vocês percebam que ele aguenta bastante tempo, tá certo? Bom, falando da sintomatologia, olha aqui a diferença, né? Sintomatologia na mulher, tudo isso daqui. Sintomatologia no homem, isso daqui. Tá certo? Então, viu? Grande do homem, pequeno. Vamos lá. Na mulher, prurido. Prurido é uma região, é um ato de sensação de coceira, né? Na região vaginal. Irritação vulvovaginal, dores no baixo ventre, dor e dificuldade para o sexo, para a relação sexual, também chamado de dispareunia do introito, tá? Desconforto dos genitais externos, disúria, que é a dor na hora de urinar, poliúria. Poliúria é o aumento do volume de urina, tá certo? É o aumento do volume da urina. Quer dizer, a pessoa tem que urinar em torno de 2,5 litros, por exemplo, né, por dia. Essa pessoa aqui, ela perde 3 litros, então aumentou o volume dela, foi muito grande, tá? Polaciúria, a pessoa tem vontade de urinar várias vezes, tem vontade de urinar, só que ela vai quando chega para urinar, urina pouco, tá? Então ela tem grande vontade de fazer micção, só que faz em pequenos volumes, tá certo? Então tudo isso aqui é na mulher. E no homem, só o prurido, irritação uretral e disúria. Esses 3 sintomas não refletem, não acabam refletindo totalmente trichomonas, mas toda uma gama de outros, né? Sendo confundido às vezes como uma infecção da uretra, bacteriana, uma coisa desse tipo, né? E às vezes pode ser tratada erroneamente por causa disso. Por isso, quando uma mulher chega no médico com esses sinais, o médico vai tratar tanto a mulher como o companheiro dela, né? É passado para os dois. Bom, além disso, né? Pode também, aí já passando para casos mais graves, né? A mulher pode apresentar também uma vaginite com leucorreia, região da vagina muito vermelha, tá? Fluido abundante, você já viu aqui a região, ó, esse fluidozinho aqui, leite branco aqui, ó, tá? Já é uma camada de pus, material purulento se formando, tá certo? Você já vê aqui algumas áreas de lesão na região da vagina, certo? Muitas áreas de lesão, certo? Cor amarelo esverdeado, bolhoso, odor fétido, principalmente após período menstrual, porque aí junta bactéria com material menstrual, deve ter um odor terrível. Fora os sinais comuns, prurido, irritação vulvogenital, uretrite, que é a inflamação da própria uretra, vagina e cervix edematosas, tá? E eritematosas, tá certo? Bom, relacionando com a gravidez, isso pode causar uma ruptura da membrana, aumentando aí o nascimento da criança, fazendo com que a criança nasça prematuramente. Vê aqui, ó, o parto prematuro. A criança pode nascer com baixo peso,
O endométrio pode ter um processo inflamatório, endometrite pós-parto, né? Pode ser observado. A criança pode nascer ou pior ainda, é, se ter um natimorto ou morte neonatal. A criança nasce, já está morta, infelizmente, do útero, ou morre após o útero não aguentando as infecções, né? Devido ao contato com o parasita. Tá certo? Bom, e no homem? Bom, e no homem nós temos, ele é comumente assintomático, tá? Pode desenvolver uma uretrite com fluxo leitoso e purulento, quer dizer, pode desenvolver na região da uretra pus, tá? Hiperemia no meato uretral. Bom, hiperemia no meato urinário é a região por onde sai o xixi. Então, aquela região, né, fica vermelha, a pontinha, né, por onde sai o xixi, fica vermelho, hiperêmico, né? Então, a pontinha por onde sai o xixi fica vermelho. Então, isso aí é hiperemia no meato urinário, tá certo? Prostatite, que é um inchaço, né, uma inflamação na próstata, tá certo? Onde também pode haver balanoprostatite, que aí no caso seria a região tanto do prepúcio quanto da cabeça do pênis inflamado. Os dois juntos inflamados, tá certo? E a cistite. Cistite também já é um caso mais grave, que seria já uma inflamação da bexiga, já seria o parasita subindo na região das vias urinárias, né, já causando uma inflamação lá na bexiga. Que são casos mais graves, né? Esse aqui é um caso bem mais grave, bem mais difícil. Bom, qual é a relação com a fertilidade? Infertilidade é mais ou menos 2 vezes maior das mulheres que desenvolvem tricomoníase, porque isso acaba com o aparelho reprodutor, né? É muito complicado. Há uma predisposição à inflamação da pelvis, tá ok? E há uma relação entre o HIV, né, deixando mais propício ao desenvolvimento da doença ou o outro também, né? Aí entra vocês no diagnóstico. Olha aí o diagnóstico laboratorial, né? Quando vai fazer o diagnóstico laboratorial para a mulher tem que passar primeiro 15 dias sem o uso de nenhum medicamento para esse parasita, tá certo? Não está menstruada, 3 dias de abstinência sexual para não ter nenhum sinal de inflamação nesse local. E o exame é o que? É a fresco, tá certo? É a fresco, tá? É um exame a fresco com coleta de material no suave. E aí passa na lâmina e leva para microscopia, tá certo? Já no homem, são as duas recomendações também são iguais, 15 dias sem uso de nenhum medicamento, como onicida, né, sem relação sexual. Aí vem a coleta. A coleta pode ser através da própria uretra, com o uso de um suave, né, ou uma alça de platina, né? A pessoa vai pegar o suave ou a alça de platina e colocar na uretra do cara e coletar o material, tá certo? E depois ou coletar o primeiro jato de urina do dia, tá? Ou até mesmo o primeiro material ejaculado. Lembre que a primeira urina ele aguenta 3 horas. E o material ejaculado ele aguenta 6 horas, tá? O diagnóstico é muito simples, né? Coleta de material, não tem para onde correr, né? Fazer lâmina, observar a presença do parasita, fazer cultura, o PCR mais difícil. Epidemiologia é uma doença DST não viral mais comum no mundo.
tá? Fator que pode ajudar na proliferação dela é a idade, a atividade sexual, o número de parceiros que a pessoa pode ter, outras doenças. A fase do ciclo menstrual também pode ajudar. Condições socioeconômicas, aí não tem nem dúvida. E técnica de diagnóstico, né? Também cada vez estão melhores e isso ajuda cada vez mais, tá? Profilaxia é o uso, né, de preservativos. Não tem para onde correr. E o tratamento é o uso de metronidazol, desde 1959, é o medicamento mais utilizado. E tem os outros azóis aí, ó, nididazol, ornidazol, os azol da vida, tá? Bom, tem o Tenax, lembra do Tenax? Eu falei para você que nós tínhamos outros, né? Ele tem na boca, tá? De seres humanos e símios. Não vai causar muita coisa não, tá? Não tem nenhum problema, não. Ele geralmente fica envolvido com bacteriana, essas plaquinhas amarelas que às vezes aparecem no dente, é onde ele vai viver. Não causa nenhum problema direto, não. Até agora. E tem o hominis, né? Que também não há nenhum problema, mas ele vive lá no nosso intestino, tá certo? É só isso. Tudo de bom, meninos e meninas, e bons estudos para vocês.